Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Capítulo 6. Alguém compartilhava do pavor e da repugnância que Samuel Parris me inspirava, e eu não demorei a perceber. A sua mulher, Elizabeth. Ela era uma mulher jovem, de uma beleza estranha, cujos belos cabelos loiros, dissimulados sob um austero chapéu, cresciam como um halo luminoso ao redor da cabeça. Estava embrulhada em xales e cobertores, como se sentisse frio, apesar da atmosfera tépida e confinada da cabine. Ela sorriu para mim e disse com uma voz tão prazerosa quanto as águas do rio Ormonde: Você que é Tituba, como deve ser cruel para você ser separada dos seus, do seu pai, da sua mãe, do seu povo. Essa compaixão me surpreendeu. Eu disse de um jeito doce: Felizmente, tenho John Indian. Sua face delicada se revoltou. Bem-aventurada, se você crê que um marido pode ser um companheiro agradável, e se o contato de sua mão não te provoca arrepios nas costas. Então, ela se interrompeu, como se tivesse falado demais. E eu perguntei: Senhora, parece estar doente. Do que sofre? Ela tinha um riso sem graça. Mais de 20 médicos passaram pela minha cabeceira e não conseguiram achar a causa do meu mal. Tudo que sei é que a minha existência é um martírio. Quando fico de pé, minha cabeça gira. Sou tomada de náuseas, como se estivesse grávida, mesmo que o céu tenha me dado a graça de ter apenas uma filha. Às vezes, dores insuportáveis me percorrem o ventre. Meus menstruos são um suplício, e meus pés estão sempre como dois blocos de gelo. Com um suspiro, ela se joga de novo sobre a cama estreita e puxa o cobertor de lã, áspero até o pescoço. Eu me aproximei e ela fez sinal para que me sentasse perto dela, enquanto murmurava: Como você é bela, Tituba. Bela? Pronunciei essa palavra com incredulidade, pois o espelho que Susana Endicott e Samuel Parris tinham me mostrado me convencia do contrário. Algo se desatou em mim e ofereci, movida por um irresistível impulso: Me deixa cuidar da senhora. Ela sorri e pega as minhas mãos. Tantos outros tentaram antes de você e não conseguiram. Mas é verdade que as suas mãos são doces. Doces como flores cortadas. Achei graça. A senhora já viu flores negras, é? Ela ponderou por um instante e depois respondeu: Não, mas se existissem, seriam como as suas mãos. Pousei a mão na sua testa, paradoxalmente gélida e molhada de suor. Do que ela sofria? Eu deduzi que o espírito guiava o corpo, assim como a maioria dos males dos homens. Neste momento a porta se abriu, com um empurrão brutal, e Samuel Parris entrou. Eu não saberia dizer quem ficou mais confusa e amedrontada, a senhora Parris ou eu. A voz de Samuel Parris não se elevou nem um pouco. O sangue não subiu ao seu rosto de giz. Ele simplesmente disse: Elizabeth, você está louca? Você deixou essa negra sentar ao seu lado? Fora, Tituba! E rápido! Obedeci. O ar frio do convés agiu em mim como uma reprimenda. Que? Eu deixei aquele homem me tratar como um animal, sem dizer nada. Eu tinha decidido voltar à cabine quando cruzei o olhar com duas meninas, metidas em longos vestidos pretos, sobre os quais usavam apertados aventais brancos. Estavam penteadas sob um chapéu que não deixava escapar uma mecha sequer de seus cabelos. Nunca tinha visto crianças vestidas daquele jeito. Uma delas era o retrato cuspido da pobre reclusa que eu havia acabado de abandonar. Ela perguntou: Você é Tituba? Reconheci a entoação tão graciosa quanto a de sua mãe. A outra menina, 2 ou 3 anos mais velha, me olhava com um ar de arrogância insuportável. Eu disse docemente: Vocês são as meninas Parris?
Foi a mais velha que respondeu. Ela é Betsy Paris, eu sou Abigail Williams, sobrinha do pastor. Eu não tive infância. A sombra da forca da minha mãe escureceu todos os anos que deveriam ter sido consagrados à imprudência e às brincadeiras. Por razões sem qualquer dúvida diferentes das minhas, imaginei que Betsy Paris e Abigail Williams estavam também privadas de sua infância, impedidas para sempre de cantar canções de ninar, contar histórias, preencher a imaginação com aventuras mágicas e benditas. Experimentei uma profunda pena por elas, sobretudo pela pequena Betsy, tão charmosa e desarmada. Ela disse, venham. Aliás, disse a elas, venham, vou colocá-las na cama. Vocês parecem bem cansadas. A outra menina, Abigail, se interpôs rapidamente. Mas o que está dizendo aí? Ela ainda não fez as orações. Quer que meu tio dê uma surra nela? Encolhi os ombros e continuei a caminhar. John Indian estava sentado atrás do convés, no meio de um círculo de marinheiros admirados, aos quais contava alguma baboseira. Coisa estranha. John Indian, que tinha chorado todas as lágrimas de seu corpo quando os contornos do nosso tão amado país Barbados se apagaram na bruma, já estava consolado. Ele realizava 1000 tarefas para os marinheiros e assim ganhou algumas moedas, com as quais se metia em jogos e bebia rum. Naquele momento, ensinava a eles uma velha canção de escravizados e cantava em uma voz exata. Muguê, muguê, o galo canta e galococó. Ah, como esse homem a quem meu corpo escolheu era frívolo, mas talvez não o tivesse amado se ele também fosse feito de uma tristeza estofada de luto, como aquela na qual eu havia sido enfiada. Quando ele me viu me aproximar, veio apressado na minha direção, dando as costas para seu coro de alunos, que protestou ruidosamente. Ele me tomou em seus braços e cochichou. Que homem estranho é o nosso novo senhor. Um comerciante fracassado que, já velho, recomeça sua vida do lugar de onde tinha partido. Eu o interrompi. Não estou com vontade nenhuma de ouvir boatos. Nós fizemos a volta no convés e nos abrigamos atrás de uma pilha de barris de açúcar de cana que ia para o porto de Boston. A lua estava alta e esse astro tímido se igualava em claridade àquele do dia. Eu me espremi contra John Indian e nossas mãos procuravam nosso corpo, quando um passo pesado fez tremer a madeira do chão e dos barris. Era Samuel Parris. Ao nos ver, um pouco de sangue correu sob seu rosto pálido, e ele cuspiu como se fosse veneno. É certo que a cor da pele de vocês é o sinal da sua danação. Por outro lado, enquanto estiverem sob meu teto, comportem-se como cristãos. Venham fazer as preces. Nós obedecemos. A senhora Parris e suas 2 meninas, Abigail e Betsy, já estavam ajoelhadas em uma das cabines. O senhor ficou em pé, olhando para o teto, e começou a bradar. Não entendi grandes coisas daquele discurso, com exceção das palavras que já tantas vezes foram ouvidas. Pecado, mal, maligno, Satanás, demônio. O momento mais sofrível foi o da confissão. Cada um deveria confessar em voz alta seus pecados do dia. Eu ouvi as pobres crianças balbuciarem. Eu fiquei olhando o John Indian dançar no convés. Eu tirei meu chapéu e deixei o sol acariciar meus cabelos. Do seu jeito habitual, John Indian confessou toda a sorte de besteiras e se pôs a fazê-lo, até que o Senhor o impediu de continuar e lhe disse: Que o Senhor lhe perdoe, John Indian, vá e não peque mais.
Quando chegou a minha vez, uma espécie de ira me invadiu, e não havia dúvida de que era a outra face do medo que Samuel Parris me inspirava. E eu disse com uma voz firme: por que eu tenho que me confessar? Aquilo que se passa na minha cabeça e no meu coração concerne somente a mim. Ele me deu um tapa. Sua mão seca e cortante veio machucar minha boca e a encheu de sangue. Ao ver o fio vermelho, a senhora Parris recuperou as forças, se ajeitou e disse com furor: Samuel, você não tem o direito. Então ele bateu nela. Ela também sangrou. Esse sangue selou nossa aliança. Às vezes, uma terra árida e desolada dá uma flor de cor suave que perfuma e ilumina a paisagem ao seu redor. Eu só posso comparar a amizade que não demorou a me unir à senhora Parris e à pequena Betsy com essa flor. Juntas, nós inventamos 1000 jeitos de nos encontrar na ausência daquele demônio, que era o reverendo Parris. Eu penteava seus longos cabelos loiros até os tornozelos. Esfregava óleo que mãe Yaya tinha me confiado em segredo sobre a sua pele doente e descorada, que pouco a pouco dourava sob as minhas mãos. Um dia, enquanto a massageava, tomei coragem e perguntei à senhora Parris: o que diz seu rígido esposo diante dessa transformação do seu corpo? Ela se estourou de rir. Minha pobre Tituba, acha que ele percebe? Eu ergui os olhos para o céu. Pensei que ninguém estaria mais bem posicionado quanto ele para fazê-lo. Ela riu mais ainda. Se você soubesse, ele me toma sem nem tirar as roupas, minhas nem as dele, apressado para acabar com um ato odioso. Eu protestei. Odioso? Para mim é o ato mais bonito do mundo. Ela afastou a minha mão enquanto eu me explicava. Sim. Não é isso que perpetua a vida? Seus olhos se encheram de horror. Cale-se, cale-se. É a herança de Satanás em nós. Ela parecia tão abalada que não insisti mais. Geralmente, minhas conversas com a senhora Parris não tomavam esses rumos. Ela gostava das histórias que alegravam Betsy, as de Anansi, a aranha, de gente com pacto com o diabo, dos Soukongnans, da besta de Manibé, que cavalga em seu cavalo de 3 patas. Ela me escutava com o mesmo fervor de sua filha. Seus belos olhos castanhos cravejados de estrelas felizes, e questionava: pode-se fazer isso, Tituba? Um ser humano pode abandonar a própria história e sair passeando como um espírito por lugares distantes? Aqueci. Sim, pode. Ela insistia. E esse ser precisa mesmo de uma vassoura para se deslocar? Gargalhei. Que ideia boba é essa? O que a senhora quer que alguém faça com uma vassoura? Ela ficou perplexa. Eu não gostava quando a jovem Abigail vinha incomodar minhas conversas com Betsy. Tinha algo naquela criança que me deixava profundamente desconfortável. Seu jeito de me escutar, de me observar, como se eu fosse um objeto terrível e atraente. De um modo autoritário, ela me pedia detalhes de tudo. Quais são as palavras que gente com pacto com o diabo tem que pronunciar antes de abandonar o corpo? Como os Soukongnans fazem para beber sangue das vítimas? Eu dava respostas evasivas. Na verdade, eu temia que ela contasse essas histórias para o seu tio, Samuel Parris, e que a réstia de prazer que isso trazia à nossa vida pudesse se apagar. Ela não disse nada. Havia nela uma capacidade extraordinária de dissimulação. Jamais, durante as preces da noite, ela fez alusão àquilo que, aos olhos de Parris,
Seriam pecados inexpiáveis. Ela se limitava a confessar. Eu fiquei no convés para sentir a brisa do mar me molhar. Eu joguei no mar metade do meu mingau. E Samuel Parris absolvia. Vá, Abigail Williams, e não peque mais. Pouco a pouco, por consideração a Betsy, eu a aceitei em nossa intimidade. Em uma manhã, quando servia a Sra. Parris um pouco de chá, que seu estômago tolerava melhor do que o mingau, ela me disse docemente: não conte todas essas histórias às crianças. Isso faz com que elas sonhem, e sonhar não é bom. Encolhi os ombros. Por que o sonho não seria bom? Não é melhor que a realidade? Ela não respondeu e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois retomou. Tituba, você não acha que ser mulher é uma maldição? Fiquei irritada. Sra. Parris, dizer uma coisa dessas é que é uma maldição. Não há nada mais belo do que o corpo de uma mulher, especialmente quando o desejo de um homem o enobrece. Ela gritou: cale-se, cale-se. Essa foi a nossa única briga. Na verdade, eu não entendi a causa. Certa manhã, nós chegamos a Boston. Eu disse que era manhã. No entanto, a cor do dia não indicava nada. Um véu cinzento caía do céu e envolvia em suas dobras a floresta de mastros de navios, as pilhas de mercadorias no cais e o contorno enorme dos armazéns. Um vento glacial soprava e John Indian, como eu, tremia dentro da roupa de algodão. Apesar do chale, a Sra. Parris e as meninas faziam o mesmo. Apenas o senhor se mantinha de cabeça erguida, sob seu chapéu de abas pretas, parecendo um espectro naquela luz suja e turva. Nós descemos até o cais. John Indian sucumbindo ao peso das bagagens, enquanto Samuel Parris se dignava a oferecer à sua mulher apoio com o braço. Eu mesma peguei as meninas pela mão. Eu não poderia jamais imaginar que uma cidade como Boston existia, cheia de casas muito altas, com uma multidão atropelando as ruas pavimentadas, cobertas de carroças puxadas por bois ou cavalos. Percebi as muitas nuances da minha cor e compreendi que lá também os filhos da África pagavam seus tributos à desgraça. Samuel Parris parecia conhecer perfeitamente os lugares, porque nenhuma vez parou para perguntar o caminho. Encharcados até os ossos, chegamos, enfim, a uma casa de madeira de um só andar, cuja fachada era embelezada por vigas mais claras, entrelaçadas. Samuel Parris largou o braço da mulher e disse, como se fosse a casa mais formidável do mundo: é aqui. O lugar cheirava a mofo e umidade. Ao som dos nossos passos, 2 ratos correram, enquanto um gato preto que dormia nas cinzas e na poeira se levantou preguiçosamente e passou para a sala ao lado. Eu não saberia descrever o efeito que o desgraçado gato produziu nas crianças, bem como em Elizabeth e Samuel Parris. Esse último correu ao seu livro de orações e se pôs a recitar uma interminável prece. Quando as coisas se acalmaram um pouco, ele se ajeitou e começou a dar ordens. Tituba, limpe esse cômodo. Depois prepare as camas. John Indian, venha comigo comprar lenha. John Indian mais uma vez evidenciou um comportamento que eu detestava demais. Sim, senhor. Com esse vento e essa chuva, o senhor já não quer então gastar dinheiro com as tábuas do meu caixão? Sem dizer qualquer palavra, Samuel Parris desamarrou a grande capa de tecido preto que usava e jogou para John Indian. Tão logo os 2 homens saíram, Abigail perguntou com voz ofegante: minha tia era o maligno, não era? O rosto de Elizabeth Parris se contorceu. Cale-se.
Eu perguntei intrigada. Mas do que vocês estão falando? Do gato preto. Mas o que vocês procuram aí? É só um animal ao qual nossa chegada causou alguma emoção. Por que vocês sempre falam do tal maligno? Os invisíveis ao redor de nós só nos atormentam se os provocarmos. E com certeza, numa idade como a sua, isso não é algo a temer. Abigail respirou fundo. Mentirosa, pobre nega ignorante. O maligno atormenta a todos nós. Somos todos suas presas. Seremos todos condenados. Não é minha tia? Quando vi o efeito que essa conversa produzia na senhora Parris, e principalmente na pobre Betsy, eu a interrompi rapidamente. Foi o efeito dessa conversa, ou o frio que reinou na casa, apesar do fogo aceso por Ingen. Naquela noite, a saúde da senhora Parris piorou. Samuel Parris veio me acordar perto da meia-noite. Acho que ela vai morrer. Nenhuma emoção na voz. O tom era de constatação. Morrer, minha pobre e doce Elizabeth? E deixar as meninas sozinhas com o monstro de seu marido? Morrer, meu cordeiro atormentado, sem ter aprendido que a morte é só uma porta que os iniciados sabem manter bem aberta? Eu me apressei em sair da cama, na ânsia de ajudá-la, mas Samuel Parris me parou. Vista-se. Pobre homem que, com a esposa em seu leito de morte, pensava na decência. Até aquele momento, eu não tinha apelado para qualquer elemento sobrenatural para curar Elizabeth Parris. Eu me limitava a mantê-la aquecida e fazê-la tomar bebidas quentes. A única liberdade a que eu me permitia consistia em derramar um pouco de rum em seus chás. Naquela noite, decidi recorrer aos meus talentos, mesmo que me faltassem os elementos necessários para a prática da minha arte. As árvores eram o repouso dos invisíveis, os condimentos de suas comidas favoritas, as plantas e as raízes da cura. Neste país desconhecido, o que eu poderia fazer? Decidi usar subterfúgios. Um bordo cuja folhagem ficou vermelha serviu como uma mafumeira. Folhas de azevinho cortantes e viçosas tomaram o lugar das ervas de Guiné. Flores amarelas e sem perfume substituíram a salapertuis, remédio para todos os males do corpo, que só cresce da metade para cima dos morros. Minhas preces fizeram o resto. Pela manhã, as cores voltaram ao rosto da senhora Elizabeth Parris. Ela pediu um pouco de água para beber. Perto do meio-dia, conseguiu se alimentar. A noite veio e ela dormiu como uma recém-nascida. 3 dias depois, ela me deu um sorriso medroso, como o sol, quando atravessa uma clarabóia. Obrigada, Tituba. Você salvou a minha vida.